Olá pessoal, tudo bom? Bom, agora vamos dar continuidade, né, à parte de juros compostos aí que a gente já tinha visto na parte 1, agora vamos ver na parte 2, né, como é que a gente vê algumas outras coisas relacionadas a juros compostos, né. Bom, a gente vai ver agora a parte de taxas equivalentes, né, o que quer dizer essas taxas equivalentes, né, como é que a gente faz a transformação de uma taxa a juros compostos anual para semestral, de quadrimestral para bimestral, então a gente vai ver todas essas mudanças aí, né, de mensal para bimestral, para trimestral, semestral, anual, de como é que a gente faz isso para juros compostos, né? Então, vamos lá? Vamos ver alguns exemplos aí de umas perguntas do que pode ser essas conversões. Então ele fala assim, ó, eu quero saber qual que é a taxa anual equivalente a 8% ao semestre. Então eu sei que 8% eu cobro em um semestre. Em um ano, quanto é que eu vou cobrar? Eu quero saber a taxa anual equivalente a 0,5% ao mês. Com essa taxa anual, né? Eu quero saber quanto que é o equivalente a ela se todo mês eu cobrar 0,5% a juros compostos, né? E qual é a taxa de juros anual correspondente a uma taxa de 3% ao trimestre, né? Trimestral. Então eu vou cobrando 3% ao trimestre, quanto que eu vou cobrar ao ano, né? A taxa anual. Bom, a primeira coisa aqui, que é o erro mais comum, que é aquela coisa que você já dá aquela vontade de você já responder dessa forma, né? É o quê? É você confundir isso aqui com os juros simples, né? Lembra que no juros simples eu podia falar que, por exemplo, se eu estou dando 1% ao mês de juros, né? No juros simples, essa taxa equivalente anual era só você multiplicar por 12, né? Se 1% eu tenho ao mês, como são 12 meses um ano, ia ser 12% ao ano. Então 1% ao mês era igual a 12% ao ano. No juros simples, isso é verdade. Nos juros compostos, você não pode cair nesse erro. Por quê? Os juros não é estanque, né? Ele não está sendo cobrado mês a mês. Os juros compostos é em cima do primeiro mês, o do segundo em cima do segundo, e do terceiro, e do quarto. É sempre os juros em cima dos juros. Então essa taxa equivalente vai ficar um pouco maior do que seria a taxa de juros simples. Então a primeira coisa que você não pode fazer aqui é falar isso. Opa, se eu estou cobrando 8% ao semestre, então a taxa anual ia ser o quê? De 16%. A primeira coisa que você podia pensar é isso. Então, como um ano tem 2 semestres e cada semestre é 8%, então 16% ao ano. Mentira, isso aqui não é verdade. A mesma coisa aqui, 0,5% ao mês. Bom, se eu quero anual, eu sei que um ano tem 12 meses, né? Então é só multiplicar isso aqui por 12, né? Multiplicar isso aqui por 12 ia dar 6%. Isso aqui é mentira nos juros compostos. Foi o que eu disse. Nos juros simples, isso é verdade. Você pode só multiplicar pela unidade de tempo. Nos juros compostos, não. E aqui é a mesma coisa. Juros anual, você vai falar, opa, se é 3% ao trimestre, bom, eu sei que um ano tem 4 trimestres, né? 4 vezes 3 dá 12. Então é 4 vezes 3 dá 12% ao ano. Isso aqui é mentira nos juros compostos. Então, quebra um pouco essa relação na sua cabeça. Separa, quando você pegar um exercício, quando eu estou falando de taxa equivalente a juros simples e taxa equivalente a juros compostos. Essa relação direta, essa relação linear que você pode fazer entre taxa e tempo, vale para juros simples. Lembrando que na fórmula de juros compostos, o tempo é exponencial. É por isso que a gente não consegue fazer essa relação direta, essa regrinha de 3. A gente vai ter que fazer utilizando uma outra ferramenta que eu vou explicar agora. Vamos lá? Bom, eu deixei aqui algumas taxas equivalentes para mostrar como é que a gente trabalha com elas, né? Bom, então a gente sabe que, independente se com a taxa equivalente, né, os montantes são iguais. Então eu igualei o montante de uma taxa ao ano ao montante com uma taxa mensal. Olha aqui, ó, taxa ao ano e taxa mensal. Só que ao ano eu teria o expoente de um ano. Aqui, né? Elevado a t, né? Elevado a 1. Só que eu não botei porque está elevado a 1. Quando eu quero transformar ela para uma taxa equivalente ao mês, agora eu vou ter que elevar ela a 12. Então aquela relação direta que no juros simples você falava, eu pego e multiplico por 12, nos juros compostos você não vai multiplicar, você vai elevar a 12. É aí que está a diferença. É por isso que como você vai elevar, essa taxa
equivalente nos juros compostos vai ficar um pouquinho maior do que é nos juros simples, porque você não vai multiplicar, você vai fazer ele no expoente, né? Você vai fazer, por isso que a coisa cresce exponencialmente. Então essa taxa que era anual, a mensal eu vou elevar a 12. E é essa relação que a gente vai fazer para todas as conversões. Bom, eu quero transformar uma taxa anual, certo? A uma taxa bimestral. Aí você fala, opa, num ano tem 6 bimestres, né? Cada bimestre são 2 meses, 6 dá 12. Então eu não vou multiplicar por 6, eu vou elevar a 6. Esse meu tempo aqui, que era de um ano, agora vai ser t igual a 6, né? É sempre esse tempo que eu tô trocando para fazer as conversões aí, né? Achar as taxas equivalentes. E assim para as demais. Eu quero passar uma taxa que é semestral para uma taxa mensal. Aí você fala, opa, num semestre eu tenho 6 meses. Então, eu só vou pegar essa taxa e elevar a sexta. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma taxa semestral, quero passar para trimestral. Bom, num semestre tem 2 trimestres, né? Porque cada trimestre tem 3 meses, 2 tem 6. Então, é por isso que eu elevo a 2. Aqui, eu quero uma taxa anual, passar para uma taxa quadrimestral. Quantos quadrimestres tem dentro de um ano? Tenho 4 quadrimestres, né? 3 vezes 4 dá 12. Então é por isso que eu elevo a terceira. E a mesma coisa aqui. Eu quero passar uma taxa mensal para uma taxa diária, né? Uma taxa ao dia. Um mês eu tenho 30 dias, então eu vou levar isso a 30. Estão entendendo mais ou menos a diferença de quando eu estou falando de juros compostos e juros simples? Essa é a primeira diferença que você tem que ver quando você lê um concurso, uma questão de um concurso. Separar na sua cabeça se eu estou falando de simples ou de compostos, né? Lembre que os juros compostos sempre crescem mais rápido. Por quê? Porque o tempo, né? O tempo é o expoente dessa relação. É por isso que isso vai crescer mais rápido mesmo, ok? Bom, então, vamos ver agora como é que a gente resolve essas continhas aí com base nessas equivalências que eu acabei de mostrar. Bom, eu sei que o montante da taxa anual, esse M1 aqui, eu vou falar, ele tem que ser o mesmo montante da taxa semestral, certo? Esse M2. Por que tem que ser igual? Porque essa é a taxa equivalente, né? Então o montante não vai alterar. Bom, agora eu vou igualar essas duas coisas, né? Para ver como é que a gente calcula. Então vamos lá. O montante aqui com a taxa anual tem que ser o mesmo montante com a taxa semestral, né? De 8% ao semestre. Bom, aqui eu tenho um capital, eu tenho 1 mais essa taxa anual, que eu quero, é justamente o que eu quero descobrir, certo? Elevado a 1, porque é um ano. Agora eu quero saber esse capital, quando eu botar ele numa taxa semestral, deixa eu botar aqui, taxa semestral, eu vou botar um Szinho aqui, só que agora eu vou elevar essa taxa a 2, né? Eu vou levar a 2. Por quê? Porque num ano eu tenho 2 semestres. Só que o que eu posso fazer aqui para facilitar? Essa fórmula aqui você não precisa nem escrever esse capital, porque se ele está multiplicando dos dois lados, eu posso cortar. Então eu posso só trabalhar com a taxa, 1 mais a taxa anual, tem que ser igual a 1 mais a taxa semestral elevado ao quadrado, né? Por que elevado ao quadrado? Porque num ano eu tenho 2 semestres. Então é isso que eu vou fazer. 1 mais a taxa anual tem que ser igual a 1 mais a taxa semestral, ele fala que é de 8% ao semestre. A taxa é de 8%, 1,08, tudo isso elevado a 2. Então, 1 mais a taxa anual, que eu quero descobrir, é igual ao quê? 1 mais 0,08 vai ficar 1,08 elevado ao quadrado, né? Se você pegar e fizer essa conta ao quadrado, 1,08 elevado ao quadrado, isso vai dar o quê? Vai dar 1,1664. Então, 1,08 ao quadrado dá 1,1604.
Só que eu quero saber essa taxa anual. Então, esse 1 que está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, a taxa anual equivalente vai ficar o quê? 1,1664 menos 1. 1,1664 menos 1 dá 0,1664. E isso é igual a 16,64%, né? Se eu quero passar do decimal para porcentagem, é só multiplicar por 100. A vírgula anda duas casas para a direita. Então, 16,64% é a mesma coisa que 0,1664. Então, a taxa anual de 16,64% a juros compostos é a mesma coisa que se eu aplicar 8% a juros compostos semestralmente. Lembra aquilo que eu tinha falado inicialmente, de que a taxa de juros compostos ia ficar um pouquinho maior? Lembra, se fosse no juros simples, 8% no primeiro semestre, 8% no segundo, ia dar 16% ao ano. Como é juros compostos, ela tem que ficar um pouquinho maior, né? Porque ela cresce um pouco mais rápido, é exponencial. É por isso que ficou um pouquinho maior que 16. Ficou 16,64%. Então é esse mais ou menos o esqueleto que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas relações que a gente tem aqui e vai brincar com elas, né? Trocando as unidades entre elas, né? Então, vamos ver o próximo aqui. Eu quero saber quanto é que fica a taxa anual se eu estou cobrando 0,5% ao mês, né? Tudo isso a juros compostos, né? Então é o que a gente vai fazer. Esse montante aqui tem que ser igual àquele montante lá. Então, vamos lá. O montante 1 tem que ser igual ao montante 2. Só que o montante 1 é capital 1 mais a taxa anual elevada a 1, que é o tempo de um ano, mais o capital aqui, só que agora essa taxa que era anual, eu quero ela a taxa mensal, né? Eu quero a taxa mensal, então eu quero um IM elevado a 12, né? Por que elevado a 12? Porque se eu quero passar de ano para mês, agora eu não multiplico por 12, eu elevo a 12. Essa é a diferença dos juros compostos para os juros simples, né? Aí, de novo, estou multiplicando o capital dos dois lados, posso cancelar, né? Então, vai ficar 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal de 0,5% ao mês. Agora, eu vou ter que escrever 0,5% ao mês em decimal. Então, vai ficar 0,005, né? É 0,5%, não é 5%. Então, anda duas casas para a esquerda, né? Então, fica 0,005. Tudo isso elevado a 12ª, né? Então, vai ficar 1 mais a taxa anual, né? A taxa anual. 1 mais 0,005 vai ficar o quê? 1,005. Tudo isso elevado a 12, né? Então, vai ficar o quê? Que 1 mais essa taxa anual é igual a... Bom, esse número aqui, 1,005 elevado a 12, dá 1,0617 aí aproximadamente, porque esse número vai ficar bem grande, ok? Bom, esse número aqui foi o que eu já tinha explicado na última aula, né? Esse número aqui, a gente consegue calcular ele através da calculadora, né, científica, né? Porque essa conta aqui é um pouco extensa aí de você fazer, mas no seu concurso, ou vai vir uma tabelinha ali para você poder consultar, uma tabela que tem numa coluna, tem as taxas e depois pelo tempo, então você tem como conseguir, ou se não, ele vai te fornecer algum valor de log, alguma outra coisa para você tá calculando, ok? É que aqui eu já sei o valor, né? Eu só estou para a gente aprender só como é que faz essa conversão, não estou entrando tanto no mérito da conta, né? Bom, esse 1 aqui que está somando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar 1,0617 menos 1. Então essa taxa anual vai ficar de 0,0617. Isso aqui passando para a porcentagem dá 6,17%. De novo, né? Se era 0,5% ao mês, ao ano tinha que dar 6% se fosse juros simples. Como é juros compostos, vai dar um pouquinho mais. Quanto é que é esse pouquinho? 6,17%.
17%. Então a taxa equivalente anual aí a taxa equivalente anual, né, de 0,5% ao mês a juros compostos, anualmente você pode cobrar 6,17, que vai ser a mesma coisa. Estão pegando mais ou menos a ideia de como é que eu estou usando? Vamos ver mais um exemplo? Eu quero saber qual que é a taxa de juros anual correspondente a uma taxa de 3% ao trimestre, né? Então agora eu quero saber qual que é a taxa de juros anual, certo? Correspondente a uma taxa de 3% ao trimestre. 3% ao trimestre. Bom, eu também sei que o montante desse valor aqui tem que ser igual ao montante desse aqui. Então é isso que eu vou escrever aqui. Então vamos lá. Eu tenho que o montante para a taxa anual tem que ser o mesmo para o montante da taxa quadrimestral, né? Ou, desculpa, para a taxa trimestral, desculpa, para a taxa trimestral, porque é ao trimestre, né? Então eu tenho que 1 mais a taxa anual elevado a 1, porque é o mês, né? O capital, né? Aqui, desculpa. E aqui o capital vezes 1 mais a taxa trimestral, né? Taxa trimestral. Se a taxa é trimestral, quantos trimestres tem dentro de um ano, né? Quantos trimestres tem dentro de um ano? A gente tem 4 trimestres, né? Então, eu vou elevar aqui a 4, tá? Então, vocês estão vendo que todos os exercícios, o que eu estou fazendo basicamente é mudar esse valor do tempo. Mudar esse valor do tempo para quê? Para acertar com o valor da taxa. Eu quero que uma coisa seja anual para trimestral, eu vou ver, opa, quantos trimestres tem dentro do ano. Eu quero passar de anual para mensal, eu vou ver quantos meses tem dentro de um ano. E para bimestral, para semestral, essas aí são as mais comuns, tá? Tem a taxa diária, tem a taxa mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual. Nos concursos, basicamente é essas aí que de repente pode aparecer alguma coisa para você fazer alguma conversão, né? Pode ser, né? Tem taxa bienal, taxa, né? A gente pode ter algumas unidades maiores, algumas unidades menores, né? Mas eu acredito que essas aí já resolve bastante aí os problemas de concurso, ok? Bom, então essa taxa trimestral, ela vai ter que ser elevada a quarta, né? Porque eu tenho 4 trimestres em um ano, né? De novo, estou multiplicando aqui capital dos dois lados, eu posso cancelar, posso cortar, né? Então eu tenho aqui 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais taxa trimestral. Ele tinha dito que era 3% ao trimestre, né? Só para a gente recordar, 3%, como é que a gente passa isso aqui para decimal? 3%, né? Eu estou dividindo por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Ela estava aqui, né? Andou uma e anda duas, né? Então, 0,3 é o correspondente decimal de 3%, ok? Então, aqui vai ficar 0,03. Tudo isso elevado à quarta, porque a gente está passando de anual para trimestral. Então, vamos lá. 1 mais a taxa anual é igual. 1 mais 0,03 vai ficar 1,03. Tudo isso elevado à quarta, né? Bom, 1,03 elevado à quarta vai ficar o quê? 1 mais a taxa anual é igual a 1,03 elevado à quarta, vai ficar 1,1255. Bom, agora esse 1 que está somando aqui desse lado, ele passa para o outro lado subtraindo, né? Então vai ficar 1,1255 menos 1. Então vai ficar 1, a taxa anual, vai ficar 1,1255 menos 1. Então vai ficar 0,1255. Aí de novo, eu quero passar isso para porcentagem, né? Eu quero saber quanto que fica isso aí em porcentagem. Então a taxa anual vai ser o quê? Se eu andar duas casas para a direita, né? Vai ficar 12,55%, né? Isso a taxa anual, né? Essa taxa que era
que era trimestral, agora vai ficar anual. Então essa é a equivalência entre elas, 12,55 aqui. Então 3% ao trimestre é a mesma coisa que 12,55% anualmente, ao ano. Então, converti de uma taxa trimestral, achei uma equivalente anual. Tudo isso, lembrando, a juros compostos, né? A juros compostos, ok? Então, pessoal, presta atenção, né, nesses detalhezinhos que eu tinha dito inicialmente, né? O maior erro é você estar passando, né, você está encarando esses juros compostos como se fosse juros simples, né? E aí você faz aquela relação direta, aquela regrinha de 3 para fazer essa conversão. Você não pode usar essa regra de 3 porque o tempo na fórmula do montante, né, dos juros compostos, ele está no expoente, né? Então aquela coisa não cresce linearmente, cresce exponencialmente. Então é sempre um pouquinho a mais. Então você pode até de repente usar ali a conversão do juros simples para fazer uma aproximação do que seria nos juros compostos. Mas lembra, isso aí vai dar um valor aproximado. E essa aproximação aí que você pode estar fazendo aí, pode estar dando erro aí que você marca a alternativa errada. Então, é basicamente isso. É fazer essa análise da conversão da taxa para a conversão de tempo. Ok? Dá uma revisadinha. Existem vários outros exercícios desse tipo, né? Essa parte de taxas equivalentes é uma coisa pedida em vários concursos, seja de ensino médio, seja de ensino superior, né? Então dá uma olhadinha, faça essas conversões, brinque aí de como que você transforma essas unidades, né? E de novo, para calcular esses números que são um pouco maiores, você ou vai ter que usar o logaritmo, que é importante, você está com as propriedades do logaritmo aí, eu vou frisar de novo, né? Entender como é que usa o logaritmo, que o concurso pode cobrar isso de você, ou em alguns concursos foi o que eu disse, ele te dá uma tabela. Quando é assim, maravilha, você vai usar ela como consulta. Em concursos bancários aí é um pouco mais comum, porque você vai ter que usar, eles caem muito nessa parte de juros compostos, de taxa equivalente, taxa nominal, taxa efetiva. Então essas conversões precisa de tempo para fazer. Como você ali na hora do concurso não vai ter calculadora e muito menos tempo, né? O que o concurseiro tem, o que menos tem é tempo, né? Ele tem que fazer tudo numa velocidade um pouco mais rápida. Então ele vai te dar essa tabelinha que é uma maravilha. Você pega, consulta lá e aí várias questões disso você consegue consultar lá, fica mais tranquilo. Mas a forma como você faz a conversão, independente da conta de como é que você vai chegar naquele valor, a forma é essa, né? Então dá uma olhadinha nas relações que eu tinha escrito inicialmente, né? E tenta fazer essas conversões novamente sozinho, ok? Bom, pessoal, fico por aqui. Obrigado.